Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem e Deus esteja protegendo a todos. Bom, na aulinha de hoje veremos o terceiro caso de distância entre dois pontos. Como vocês já viram aqui no mapinha, terceiro caso quando é uma diagonal. Nós já vimos o primeiro caso, vertical, e o segundo caso, horizontal. Agora o terceiro caso que é a diagonal. Então, vamos lá? Bom, falando de distância de dois pontos, quando nós falamos a distância vertical, nós tínhamos lá o valor de x igual a x. Aqui agora é diferente. E o valor de y igual a y. Também é diferente. Ou seja, nós vamos analisar o caso onde todos os valores são diferentes. Vamos dar um exemplo prático. Então, ó, tem o ponto A, 3 e 2, e tem o ponto B, 7 e 8. Percebam, o primeiro valor diferente, 3 e 7, que é x. Segundo valor, 2 e 8, também diferente, que é y. Graficamente, nós temos uma diagonal, como já foi dito. Então, está o ponto A, 3 e 2, e o ponto B, 7 e 8. Então, como que eu vou calcular agora a diagonal? Primeiro caso era vertical, segundo caso, diagonal. E esse? Diagonal. Então, vamos lá. Quando eu falo de todos os valores diferentes, eu considero aqui um ponto A, tá? Um ponto A e um ponto B qualquer, de uma coordenada x e y qualquer, e b, x e b, y de b também qualquer. Graficamente, eu sei que vai representar uma diagonal. Tá? Como que eu vou analisar isso? Vamos colocar no terceiro caso o primeiro e o segundo caso. Isso mesmo, ó. O segundo caso, a diagonal, que era situações desse tipo, horizontal. E o primeiro caso, vertical, situações desse tipo. Então, se eu juntar os dois primeiros casos no terceiro, eu tenho aqui um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. E nós já aprendemos que em todo e qualquer triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras? Calma, que eu vou dar uma clareza para vocês. Lembram do triângulo retângulo, onde você tem a diagonal e tem os dois catetos? E aí eu tenho lá o quadrado da diagonal, ou seja, o quadrado da hipotenusa, aqui em vermelho o maior lado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ou dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É esse teorema. Mas eu sei que deve ter ficado uma certa dúvida. Eu vou dar uma ajudinha para vocês para clarear. Vamos mostrar quem é quem nessa situação. Bom, nós já vimos aqui que o termo de Pitágoras é isso aqui, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, elevar todos os lados de um triângulo retângulo ao quadrado. E o maior lado fica aqui isolado, que é a hipotenusa. Tá? Então, nós temos aqui esse teorema que vem desse triângulo retângulo. Mas a nossa situação da diagonal refere-se a esse triângulo. Aqui, ó, a diagonal e aqui primeiro caso, né, que é vertical, e o segundo caso, que é horizontal. Percebam, ó, diagonal, que é o terceiro caso, primeiro caso e segundo caso, tá certo? Quando é vertical e quando é horizontal. Mas quem é quem nessa história? Como assim quem é quem? Bom, se você observar aqui, ó, o A, né, a hipotenusa, representa a distância. Então, eu posso afirmar que A é igual a D. Então, no lugar de A aqui, eu posso colocar D. Da mesma forma que o B, né, aqui, ó, vertical, representa o B, ou seja, o B aqui, ó, é igual ao Y com Y, que é vertical. E o C, ele representa a horizontal, que é o X e o X. Então, eu posso afirmar que C é igual a X com X, X no X. Até pela setinha aqui para ficar fácil. O que isso quer dizer? Que eu vou trocar. No lugar de A, eu coloco D, como está aqui, ó. Então, ficou D ao quadrado. No lugar de B, eu coloco YA menos YB, ou YB menos YA, como está aqui. E elevo também ao quadrado. E o C eu troco os dois valores, também, ó, x menos x, e elevo ao quadrado. Dessa forma, eu já tenho aqui, ó, a distância de dois pontos. Ou eu também posso calcular dessa forma, deixando por último a raiz, ou posso também analisar dessa forma. Eu pego essa potência e já vira uma raiz quadrada. As duas é a mesma coisa, tá certo? Só lembrando, não posso esquecer que no final tem que tirar a raiz para determinar a distância da raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Ou seja, teorema de Pitágoras. Então eu posso calcular tanto dessa primeira forma como da segunda, ok? Se vocês ficaram com dúvidas, calma, que nós vamos exemplificar. Vou passar alguns exemplos práticos e vamos ver que é bem simplesinho, ok? Então, vamos lá. Considere aqui os pontos A, 3 e 2, e o ponto B, 7 e 5. Percebam, tudo diferente. X, Y, tudo diferente, né? Graficamente é isso aqui, ó, 3 e 2, 7 e 5. Vocês vão perceber que se fosse no primeiro caso, eu ver aqui, ó, estava em 2. Fui para o 5, deu 3. Eu estava aqui, ó, no 3, andei até o 7, 4. Mas é uma diagonal. Então, como que eu faço? Da mesma forma. Primeiro com primeiro,
segundo com segundo. E vou subtrair os dois. Só que não pode esquecer, tem que levar ao quadrado. Olha lá. Então, ó, 3 menos 7, está aqui em verde, ó, e 2 menos 5. 3 menos 7, menos 4. 2 menos 5, menos 3. Depois eleva ao quadrado. Então, ó, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Ah, mas aqui é negativo. Regra de sinal, né? Ó, menos e menos fica mais. Quadrado duas vezes. Menos e menos dá mais. Menos e menos dá mais. Então, 16 mais 9, 25. Ah, e aqui o quadrado vira raiz. Isso, operação inversa. Qual que é a raiz de 25? 5. Então, calculei a distância de A até B. A distância é 5. Viu como é simplesinho? Podem comemorar, porque já sabem calcular agora o terceiro caso. Vamos dar mais um exemplo para facilitar, ok? Então, considere aqui os pontos, ó, A, 1 e 1, e o ponto B, 4 e 2, tá? Graficamente, sabem que é uma diagonal, né? 1 e 1, 4 e 2. A forma de calcular, da mesma forma. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, ó, eu vou fazer 1 com 4 e 1 com menos 2. Percebam que aqui já calculei a raiz no começo. Lembra daqueles dois exemplos que eu dei lá no 2 slides anteriores, que eu podia calcular a raiz no final do começo? Não interfere em nada. O importante é que eu faço lá o primeiro menos o primeiro e o segundo menos o segundo elevando ao quadrado. Então eu tenho lá 1 menos 4, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Não pode esquecer de elevar ao quadrado. Então 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. E já calculei. Nossa, calculei sim, porque raiz de 10 não é uma raiz exata, né? É um número irracional. E para que eu vou dificultar minha vida? Deixa aqui no raiz de 10 mesmo que está certinho. E pode comemorar. Já fiz mais um exercício de distância entre dois pontos pelo terceiro caso. Vamos passar mais um exemplo para ficarmos craque. Como já disse, matemática só se aprende exercitando, ok? Então tá aqui, ó. Considera os pontos A, né, 3 e 2, e B, 7 e 8. Lembram que esse é o desenho lá do segundo slide, quando eu apresentei o terceiro caso, que eu disse que eu calcular no final. E estou aqui calculando, né? Ó, 3 e 2, 7 e 8. Mesma história. Primeiro com primeiro, né? Primeiro com primeiro, 3 e 7. Segundo com segundo, 2 com 8. Então, aqui eu tenho lá 3 menos 7 e 2 menos 8. 3 menos 7, menos 4. 2 menos 8, menos 6. Então, 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. E aí eu somo 36 mais 16, 52. E já pode calcular a raiz. Como também é uma raiz que não é exata, eu posso deixar aqui e resolver meu problema. Mais um exercício. Daí 3 exemplos para vocês de distância entre dois pontos pelo terceiro caso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, procure o professor. Pode deixar aí sugestões, comentários, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e ajudar o professor. Fiquem com Deus, um abraço, que Deus guarde e cuide de todos. Tchau, tchau.